Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Como prometido é devido, aqui estou eu para ler algumas partes de uma carta ou circular destinada aos anciães da Congregação Cristã em Portugal. Esta carta, chamemos-lhe assim, é da época de agosto de 1983. E em que o seu ancião principal, que estava à frente desta cúpula da época, era o ancião Raul da Silva Garcia. Com certeza que se lembram deste homem, um dos primitivos da Congregação Cristã em Portugal. Se calhar alguns desconhecem, nunca ouviram falar aqui em Portugal deste homem. Se calhar o erro é da cúpula, que se esquece de mencionar estes homens mais velhos, mais antigos, estes primitivos, e de contar a sua história. Qual era a intenção, os seus objetivos, que era de evangelizar, de pregar a doutrina de Jesus Cristo. Sim, na Congregação Cristã em Portugal, nos tempos primitivos, se pregava o Evangelho e a doutrina de Jesus Cristo. Eu sou desse tempo. Ainda fui bafejada com essas pregações de doutrina e de Evangelho de Jesus Cristo. Por homens simples, sem instrução, mas com conhecimento espiritual que eu digo sinceramente, fazia inveja a estes que atualmente têm um cargo e se acham já donos da verdade, donos de um cargo importante, quando na verdade estes primitivos, esses sim, tiveram um cargo e uma responsabilidade muito grande de construir uma instituição religiosa onde era pregado o Evangelho e a doutrina de Jesus Cristo. Aconselho aos anciães, a toda a cúpula da Congregação Cristã em Portugal, a todo o ministério e até mesmo à cúpula do Brás, inclusive e principalmente o ancião Hélio Bianco, que viaja tanto aqui para a Europa, que por favor esteja atento a algumas partes que eu vou ler aqui, que com certeza se vai identificar e que se fizerem uma análise a vós mesmos, e principalmente ao ancião Hélio Bianco, se fizerem uma análise a vós mesmos, se utilizarem isto como um espelho, ireis ver aonde estáis a errar. E o caminho que vos desviastes dos objetivos que eram de doutrina e de Evangelho de Jesus Cristo, em que desviastes esse caminho por um caminho de profecias e falsas profecias. Há profecias, mas não é profecias vãs, nem profecias falsas. Porque, infelizmente, hoje em dia, são mais as profecias do que a pregação da doutrina de Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui está a prova de que na Congregação Cristã em Portugal se pregava o Evangelho. E eu sou uma testemunha disso. Dos tempos em que eu congreguei, só há cerca de 20, 30 anos, mais ou menos, é que deixou de se pregar o Evangelho e a doutrina de Jesus Cristo. Embora que ainda haja alguns irmãos, muito, muito poucos, que o façam. Mas, como este é um canal de verdade, eu quero aqui vos provar daquilo que falo, de que realmente a Congregação Cristã em Portugal, e que com certeza até noutros lugares, nos princípios da obra da congregação, se pregava mesmo o Evangelho de Jesus Cristo. E há aqueles que estão cá de outros países e que desconhecem a história desta mesma instituição neste local, neste lugar, neste país,
Aconselho-vos a procurar os irmãos de ministério de cada congregação e perguntar-lhes: irmãos, aquilo que a Laurinda falou é verdade? Aquilo existe? Conte-nos a história da congregação cristã em Portugal. Tenham a abertura de fazer isso. Com certeza os anciães estão preparados para vos contar a verdadeira história da congregação cristã em Portugal, dos primórdios, dos primitivos. Porque é essencial saberem, para depois falarem. É verdade que houve uma deturpação de tudo o que aqui foi, ou de tudo o que foi iniciado. Houve uma deturpação. Já não é a mesma coisa que era nos princípios. Tudo foi adulterado. De pregações de Evangelho e doutrinas de Jesus Cristo, passaram a pregações de prosperidade, é verdade. Mas mesmo estes senhores da cúpula sabem perfeitamente que eram admoestados a que não entrassem por esse caminho de pregações de prosperidade. Cuidado, não vamos entrar por esse caminho. Admoestavam quem se levantasse e viesse com pregações de profecias. Mas o faziam de uma maneira cautelosa, com amor e carinho. Muitas das vezes havia quem afrontasse o ministério. Sim, também havia, porque achava-se no direito de: eu tenho a certeza de que é Deus que me está a dar a profecia para eu dar ao povo. E não nos esqueçamos que houveram muitos que sofreram por essas falsas profecias. E por isso mesmo estes homens primitivos, ao saberem que muitas almas, as suas vidas foram devastadas, desgraçadas, até materialmente, por causa dessas falsas profecias. Mas aconselho aos senhores da cúpula a contarem a história da congregação cristã em Portugal. Por favor, não me obriguem a ser eu a contar, porque até mesmo tenho aqui este livrinho, que é do ancião Raul da Silva Garcia, onde ele conta, isto é de 1996, onde ele conta a sua trajetória, como foi o início, como conheceu, em que do irmão Domingos de Sá, do Albino de Sá, seu filho, toda a trajetória, aquilo que sofreram. Eu num próximo vídeo eu vou ler isto, já que os senhores da cúpula se esqueceram destes pergaminhos, eu vou ler num próximo vídeo, num dos vídeos eu vou ler, porque assim tenham conhecimento do que estes homens sofreram na realidade. Mas vamos passar à leitura desta carta, em que diz, tenho aqui a carta, está aqui, com certeza se recordam: união de espírito, unidade da fé. Mas quero-vos aqui alertar que isto era na Rua do Bom Jardim, número 963, na anterior, na velhinha. Mas ainda houve uma outra, mas para já é só isto. União de espírito, unidade da fé. Isto foi escrito pelo ancião principal, o irmão Raul da Silva Garcia. O cuidado que ele tinha, e podeis constatar nas poucas parágrafos que eu vou aqui ler, podeis constatar o cuidado que ele tinha e a preocupação, mais a preocupação do caminho com certeza que estava a levar a congregação cristã em Portugal. Isto já em 1983. Então vamos passar à leitura. É meu dever diante de Deus e dos irmãos cumprir a missão junto aos irmãos em elevado espírito de consideração e de ajuda, mantendo a doutrina apostólica na união, no amor e na fé, como está escrito em Efésios, capítulo 4, a unidade da fé. Temos alguns assuntos a tratar com os irmãos, os quais necessito que os irmãos observem com atenção e debaixo do sangue do Senhor, de um coração sincero e puro, colocando em primeiro lugar a santa obra de Deus, acima de qualquer pretensão humana. Nisto conheceremos o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria.
Eu gostaria de saber se é desta forma que as vossas reuniões são realizadas. Que quando tendes que abordar algum assunto, procurais estar debaixo do sangue de Jesus Cristo para que tudo seja feito debaixo da guia do Espírito Santo e com a guia de Deus. Eu gostaria de saber. Há poucos dias falei aqui em reunião com os servos de Deus mais antigos acerca de alguns assuntos, nomeadamente o modo de proceder em compras de terrenos e as viagens de irmãos de ministério. Falamos das desvantagens que isto traz, como também acerca da falta de estrutura espiritual pela fé e da falta de doutrina com base no amor à santa obra de Deus e na união fraternal. Já aqui neste ano havia a preocupação das construções e das viagens. Imaginem se eles atualmente estivessem cá, o desgosto que não seria para eles. Morreriam de desgosto, sem dúvida alguma, porque já aqui havia este cuidado com as viagens e com as compras de terrenos, porque estavam-se a mexer com os dinheiros da Irmandade, que já na época tinha dificuldades, porque o povo português sempre foi um povo que teve dificuldades. E por isso, cuidado, estamos a mexer com o dinheiro das coletas, e que tinha de ser tudo muito bem pensado e com muito cuidado, e não fazer levianamente. Em continuação a estes assuntos e buscando também esclarecimento acerca da exortação sobre viagens que o Senhor me deu de fazer na reunião de segunda-feira passada, 15/8/1983, assim me proponho apresentar os pontos que estão trazendo prejuízo e que estão até fora da doutrina. Se este ancião Raul da Silva Garcia estivesse nos dias de hoje, eu não sei se ele aguentaria. Tenho aqui outra parte, outro assunto. Devemos prestar atenção na parte inicial de uma evangelização, com quem começa, como começa, e àquele de quem Deus está se servindo, não fazermos promoções nem mudanças, mas sim darmos apoio espiritual, manifestando o amor e a união com a ajuda de todo o ministério. E isto com certeza era porque muitas das vezes havia um irmão ou uma irmã que tinha o dom de evangelizar. Claro está que se fosse uma irmã teria que depois estar acompanhado por um irmão, ou então vinha um irmão do ministério. Mas se caso fosse um irmão que tivesse o dom de evangelizar e não tivesse ministério, deveria-se ter cuidado para com este irmão, acompanhá-lo e ter toda a atenção. E por quem começava, e o apoio que se devia dar. Aqui um cuidado que se tinha para com as evangelizações. Tem também aqui este que é muito interessante. Há também anciães descontentes, enquanto elevamos uns, dando-lhes missões e honrarias e distribuindo igrejas, marginalizamos outros, que ao ver estes acontecimentos se entristecem. Realmente é preciso estar alguém atento e chamar a atenção à realidade dos factos. E isto acontece nos dias de hoje, mas que já estava a ser alertado para que não tivesse um caminho tão grandioso nestas formas de agir, de marginalizar irmãos de ministério. E nós sabemos que nos dias atuais acontece isso. Fala também aqui, temos que notar também que a obra de Deus aqui em Portugal está se formando em grupos distintos. Embora o ministério seja o mesmo, porém, os pensamentos não se encontram e o povo de Deus assiste a esta desunião
ministerial. Isto começou já nesta época, mas no entanto havia homens atentos e que estavam a alertar. E os atuais? O que é que fazem? Ancião Hélio Bianco, o senhor é o próprio a promover estes grupos. O senhor é o próprio em instigar a desunião. Vejamos o exemplo de Itália. O que é que o senhor causou juntamente com o ancião Baco? Os senhores fizeram a desunião de um ministério, colocaram uns contra outros. Senhor ancião Hélio Bianco, ouça bem. Aliás, todo o ministério, mas ancião Hélio Bianco, o senhor tem a responsabilidade aqui da Europa. Ouça bem, estes pontos, o senhor volta atrás várias vezes no vídeo para ouvir. Ouça este vídeo quantas vezes for necessário. Olha, até se quiser, entre em contato comigo, que eu dou-lhe, envio-lhe particularmente esta carta, para o senhor ler, meditar, reconsiderar todos os seus atos e se arrepender de tudo aquilo que tem vindo a prejudicar esta instituição que em tempos outrora realmente servia a Deus. Cúpula do Portugal, ancião Hélio Bianco. Temos então parte do ministério com o espírito faccioso e solícito, exercendo grande influência em força de palavras, não tendo, porém, coragem de ouvir e de submeter até mesmo à própria palavra de Deus. Palavra de Deus está escrito com maiúscula. Palavra de Deus, aqui. Podem ver. Palavra de Deus. Isto, vão-me desculpar, há muitos que poderíamos mencionar, até mesmo em Portugal. E isto é uma chamada de atenção a todos do ministério. Mas esta aqui, Sr. Ancião Hélio Bianco, é-lhe destinado a si. Eu vou tornar a ler. Temos então parte do ministério com um espírito faccioso e solícito, exercendo grande influência em força de palavras. Isto é o ancião Baco com as suas palavras más, palavras de vendedor de sonhos. E o senhor aceita que haja este espírito faccioso e solícito, não tendo, porém, coragem de ouvir e de se submeter até mesmo à própria palavra de Deus. Isto são pontos muito importantes e que foram esquecidos ao longo do tempo. Diz o seguinte: sinto-me da parte de Deus que o Senhor Todo-Poderoso, vendo a esta tão grande desobediência e falta de entendimento, tem movido pelo seu Santo Espírito os dons celestiais para que seja esclarecido e admoestado sobre este grande perigo, pois Deus enviou o Senhor Jesus, nosso Salvador, a morrer na cruz para a constituição da sua amada Igreja e não permitirá que o homem o impeça. Como proceder? Tem outros pontos, eu não quero alongar muito o vídeo. Diz o seguinte: o ancião não deve ocupar o lugar do Espírito Santo, não deve enviar, mandar ou dar ordens. Os anciães não devem atender muitas congregações. Ouviram bem? Não é o que acontece hoje em dia, pois não. Tem anciães que atendem muitas congregações. Está aqui escrito. E que o ancião não deve ocupar o lugar do Espírito Santo, não deve enviar, mandar ou dar ordens. Há anciães aqui em Portugal e nos arredores do Porto. Eu, inclusive, fiz parte de uma igreja onde o ancião utilizava o púlpito para dar recados ao diácono e até mesmo dar recados à irmandade. Se fosse recados amorosos, com amor, com entendimento, com sabedoria, mas não, eram recados com prepotência, arrogância
Eram palavras que serviam de chicote. Muitos se devem lembrar de que lugar é que eu estou a falar. Diz aqui, não deve haver vários anciãos a atender uma congregação pequena. Depende do que é pequena, não é? Mas eu compreendo, há igrejas pequeninas que mais que um ancião não justifica. Mas não é isso que acontece. Muitas das vezes tem mais que um ancião. Esta aqui, além de servir para Portugal, para o Ministério de Portugal, também serve para o Ministério da Cúpula do Brás e para a Cúpula da Itália. Diz aqui, não deve haver viagens sem fruto. É muito importante para a obra de Deus estudar a melhor maneira para que as viagens tenham bom resultado de doutrina e de edificação, providas de visitas à Irmandade, tendo os devidos cuidados de economia e bons exemplos. Eu vou tornar a ler. Que não deve haver viagens sem fruto. É muito importante para a obra de Deus estudar a melhor maneira para que as viagens tenham bom resultado de doutrina e de edificação, providas de visitas à Irmandade, tendo os devidos cuidados de economia e bons exemplos. É o que acontece nos dias de hoje? Economizam nas viagens? Quem viaja e quem vai atender a obra tem bom exemplo? Coloco aqui a pergunta. Tem? Será que tem? Será que tem as mãos limpas? Será que as suas mãos não estão manchadas de sangue? Espiritualmente? Se for materialmente, o problema é da pessoa. Mas, mesmo até que tenha as mãos manchadas materialmente, manchadas com sangue, que fizesse mal a alguém, não pode. Pessoas idóneas? Será que são pessoas idóneas que estão a fazer estes trabalhos? A viajar? A atender a obra de Deus através da congregação cristã? Evitar que vários anciãos viajem para as mesmas congregações. É isso que acontece nos dias de hoje? É? Não sou eu que estou aqui a fazer referência. Na altura foi o irmão ancião Raul da Silva Garcia, movido pelo Espírito Santo, movido por Deus. Nas missões ficar o mais tempo possível. É isso que fazem? Em missão devemos compreender que a Irmandade onde chegarmos necessita de doutrina e de conforto espiritual. É necessário que atendamos os cultos pela guia do Espírito Santo e com paciência, como também fazer visitas, particularmente ao irmão cooperador. Orarmos em suas casas, transmitindo segurança e amor, esclarecendo a obra de salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, pois percebe-se que há muita pobreza de doutrina em parte da Irmandade. É isso que fazeis nos dias de hoje? É. Pregais o Evangelho. Pregais a doutrina de Jesus Cristo. Sois amorosos, compassivos uns para com os outros. Infelizmente eu acredito que tudo aquilo que eu li aqui e que foram pontos que o irmão falecido, o irmão Raul da Silva Garcia, colocou nesta carta ou nesta circular para o Ministério dos Anciãos daqui de Portugal, tudo isto deixou de ser feito, deixou de ser lembrado. E como podeis verificar, quando eu digo que em Portugal havia doutrina, se pregava o Evangelho de Jesus Cristo, se pregava. Quem quiser ter acesso a esta carta, particularmente, eu faço chegar aos irmãos de ministério que não têm acesso a ela, com certeza. Se quereis ter na íntegra, porque não foi só isto que eu li, tem aqui mais coisas
que eu não vou querer alongar muito o vídeo. Achei necessário estes pontos. Há outros. Mas quem quiser, me contacte. Eu vou deixar na descrição, ou até mesmo no comentário principal. Deixo na descrição o meu e-mail e o meu contacto. Agradecia que se identificassem, porque se não se identificarem, eu não envio. Porque eu sou uma pessoa que guardo sigilo àqueles que entram em contacto comigo. Como a pessoa que me forneceu isto, devido ao vídeo que eu fiz, o último vídeo, em que eu contei um pouco do que era a Congregação Cristã em Portugal. E tive logo alguém que me disse: Irmã Laurinda, tenho aqui esta carta, olha, aquilo que a irmã falou está aqui a prova, se alguém tiver dúvidas. Eu não vou expor a carta toda, ou a circular, não vou. Mas quem quiser ter acesso, em particular, eu a forneço. E aos irmãos de outros países que estão aqui em Portugal, por favor, procurem saber a história da Congregação Cristã em Portugal, através daqueles que estão encarregues das congregações aonde vos reunis. Será importante saberdes, para depois poderem contar lá no Brasil: olha, a Congregação Cristã em Portugal, nos inícios era isto, era aquilo, foi desta forma, foi daquela. A verdade tem que ser exposta. E o que está aqui nada tem a ver com os tempos atuais. Tudo isto foi esquecido. E é isto que dói. É isto que dói. Porque tudo foi adulterado. Foi alterado. A essência do que era a obra de Deus através da Congregação Cristã em Portugal era isto. Um cuidado, uma preocupação, uma atenção. Deixo-vos por aqui. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.